Quando chega na minha adolescência, eu vou chamar de despertar dessa semente. Não vou chamar, pelo menos na minha leitura da minha própria história, não vou chamar de conversão, porque eu acho que essa conversão, a perspectiva da graça, ela se dá no meu coração infantil mesmo. Mas na minha adolescência, no contexto da primeira igreja, eu tive um despertar. É como se eu tivesse me dado conta da preciosidade que foi semeada no meu coração quando eu era criança. Na verdade, a gente precisa de uma eternidade inteira para se dar conta dessa preciosidade. Agora vemos em parte, ainda conhecemos como um enigma, mas um dia essa totalidade se descortinará. Então, não estou dizendo que eu já me dei conta, mas eu quero chamar a atenção que na minha adolescência é como se tivesse aquela semente tivesse ganhado mais profundidade e eu tivesse renovado a minha convicção pessoal no Evangelho, na manifestação da graça, no amor incondicional. E nesse momento, confesso a você, que bateu um conflito, porque de alguma maneira, embora a graça fosse proclamada enquanto tese, a lógica religiosa ainda era muito performática, ainda era muito meritocrática, ainda parecia que a nossa vida ela se dava num Deus, como se Deus, é uma visão muito pequena de Deus, mas como se Deus tivesse um caderninho anotando nossas boas ações para nos dar prêmios e anotando as nossas más ações para nos dar as suas lições. Então, de alguma forma, eu comecei a entrar em conflito com uma lógica religiosa que, na minha compreensão, mais amarrava a potência do Evangelho do que florescia e dava espaço para a potência do Evangelho. E tem um paradoxo na minha adolescência, porque eu me apaixonava mais e mais pelo Evangelho, e daí eu pregava, Caio, assim, de manhã, de tarde, de noite. Eu pregava em culto na casa das pessoas, eu pregava na vigília de oração, eu pregava para as senhoras da igreja, eu pregava para os embaixadores, eu pregava para os adolescentes, e eu ganhei um apelido, que era o apelido de Pastorzinho. E esse apelido, ele tem um paradoxo, porque, por um lado, é carinhoso, e era fruto de um adolescente apaixonado pelo Evangelho, que abria a Bíblia, e eu começava a pregar, e acho que você entende o que eu quero dizer, de que você prega, mas de alguma forma você é interpelado enquanto prega. Então, tem estudo, tem pesquisa, tinha muito cuidado para entender o texto bíblico, mas tinha alguma coisa que não cabe nisso, né? Que quando você fala e é falado ao mesmo tempo. Você pensa, mas é pensado. Tudo isso está presente. Por exemplo, eu não preparo nada há milênios. Sim. Eu fiz isso durante alguns anos, mas depois não. Eu sinto que eu sou pensado para cada coisa que eu faço. Pois é, aí eu era chamado de pastorzinho. Mas isso é um paradoxo, amigo, porque, por um lado, tinha essa dimensão carinhosa, fruto da minha própria caminhada, da minha própria paixão e dessa minha convicção de que eu queria proclamar a beleza da graça de Deus. Mas olha que curioso, eu era um adolescente de 16 anos, certo? Dentro de um contexto religioso e dentro de um contexto cultural conservador. Então, pensa comigo, o que significa para um adolescente de 16 anos ser caracterizado como um pastorzinho? Por isso que é um paradoxo. Por um lado, era muito carinhoso, e evidentemente eu agradeço a Deus por tudo que vivi, mas por outro lado, era muito inibidor, era muito asfixiante, porque tem um pacote moral que um adolescente de 16 anos precisa entregar para dar conta desse apelido, dessa construção de imagem. Então,
o que eu preciso dizer para você é que esse meu despertar para o Evangelho, que já estava no meu coração desde a minha infância, curiosamente, se dá num contexto de igreja, mas que à medida que eu vou elaborando essa minha consciência do Evangelho, eu preciso dizer para você que eu fui me afastando desse contexto de igreja. É, né? Natural, né? Quanto mais Evangelho, menos aquele contexto de igreja.